Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET, pelo seu canal da BTV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos gravando este programa TVL Comunidade aqui no plenário da Câmara, porque aqui nós temos a condição de mantermos o distanciamento social, né? E garantirmos aí a legislação, garantirmos aí a saúde, o distanciamento em função da pandemia que nós estamos vivendo. Estamos recebendo aqui no programa de hoje a Ana Maria Ludwig Moraes, ela que é historiadora e ela que faz parte aí do Instituto Histórico aqui da cidade de Blumenau, porque o Instituto Histórico da cidade de Blumenau está preparando aí para o ano que vem os 200 anos de nascimento do Fritz Miller. Não é isso, Ana Maria? Prazer tê-la conosco aqui. Obrigada, bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui falando de Fritz Miller mais uma vez. Então, Fritz Miller morou aqui na cidade de Blumenau, alemão, ele viveu aqui, ele era cientista, ele era pesquisador, foi um dos pesquisadores aí que comprovou a teoria de Darwin. Nos fale um pouquinho mais do Fritz Miller, da história dele, da vinda dele para a Alemanha, da estada dele aqui no Brasil, aqui na cidade de Blumenau. Bem, Fritz Miller veio para Blumenau em 1852 e trabalhou como colono nos primeiros 4 anos até 1856, com machado e a enxada, vamos dizer assim, né? Trabalhando para comer. Em 56 ele foi a convite do presidente da província e com a anuência do Dr. Blumenau, ele foi para Desterro, para Florianópolis, para fazer parte de um programa de ensino desvinculado da religião, um ensino laico, né? Que o presidente Coutinho queria implementar em Santa Catarina. Certo. E lá ele desenvolveu uma série de estudos, né? E também assim mantinha um vínculo com Blumenau. Então Fritz Miller auxiliou de uma certa forma bastante interessante o desenvolvimento da colônia Blumenau através da fundação de uma associação de agricultores que hoje seria a gênese da CIB. Ali eles importavam sementes, eles faziam palestras, Fritz Miller e outras pessoas também, o irmão dele era Alfred Miller. Augusto Miller. E ele auxiliava cientificamente, vamos dizer assim, as experiências de plantação e também de adaptação de animais à colônia. Certo. O que ele veio fazer em Blumenau? Porque, na verdade, ele passou por algumas regiões aqui do estado, né? Fixou-se em Desterro, em Florianópolis hoje, mas ele também passou aqui por Blumenau, ele chegou aí até o Planalto Catarinense? Né? Sim. Ele, nos primeiros anos, ele ficou 4 anos aqui, depois ele foi para Desterro. Ele veio da Alemanha para cá, porque na Alemanha... A convite do Dr. Blumenau. Isso. Ele, na Alemanha, nessa época, tinha uns problemas políticos, né, de revoluções e tudo, e o Fritz era um cientista político, vamos dizer assim, né? Ele era um ativista político, e ele se desencantou com os destinos da sua terra, e ele, desiludido, aceitou o convite do Dr. Blumenau para vir para cá, até porque ele tinha muito interesse em conhecer outros ambientes, outras terras. E ele veio para cá com a família, com a esposa e uma filha e o irmão, o Augusto, e mais a esposa dele também. Então vieram, compraram terras aqui e aqui se fixaram. E Fritz Miller depois foi para Desterro, então continuou fazendo as suas pesquisas na região de lá. E sempre que vinha para Blumenau também, ele vinha a pé. Vinha a pé de Florianópolis para cá? Sim, a pé para cá, ou por mar também, né? Então vinha fazendo as suas coletas e fazendo os seus estudos. Depois, quando ele voltou para Blumenau, em 1867, ele fez algumas excursões ao Planalto também com o Emil Odebrecht, né?
Aí lá ele conheceu também aquele ambiente, mas o espaço dele seria então Desterro, né, Florianópolis, Blumenau e o Planalto. Você vê, e ele sempre entusiasta e entusiasmado até mesmo em fazer pesquisas. Como é que ele chegou a Darwin? Ele morava na Praia de Fora, ali onde hoje seria o shopping Beira-Mar, em Florianópolis, né? Certo. Então ali como ele morava na Alemanha e ele fazia pesquisas no Mar Báltico, que é um mar gelado, que congela no inverno, então não tinha toda essa vida marinha que nós temos aqui. Então ele passeava pela praia, ele fazia excursões pela ilha e ele conheceu a teoria de Darwin e achou aquilo interessante e plausível. E com os crustáceos que ele colheu na Praia de Fora, ele conseguiu comprovar o que até então era uma teoria, né? O Darwin tinha teoria e o Fritz Miller comprovou através dos crustáceos da Praia de Fora, que ele não comprovou a teoria, ele comprovou a teoria da evolução sob a ótica de Darwin através desses crustáceos, né? E ele publicou um livro de 80 e poucas páginas, um livrinho, e que chegou às mãos de Darwin. E como chegou? Porque ele estava aqui em Desterro, né? Como é que ele publica um livro e esse livro, e naquela época as coisas eram bem difíceis, né? Como é que esse livro acaba chegando nas mãos de Darwin? Fritz Miller ele não se desvinculou totalmente da Europa, porque ele deixou irmão, que também era pesquisador, né? E amigos com quem ele tinha convivido na época da universidade, na Universidade de Berlim, a Universidade de Greifswald, onde ele estudou. E eles trocavam muitas cartas, tanto que a correspondência de Fritz Miller é um acervo bastante interessante, bastante rico. E esse livro, através de um amigo, chegou às mãos de Darwin. E Darwin ficou interessadíssimo, empolgado, porque ele vinha até aquele tempo recebendo inúmeras críticas e de uma pressão muito grande. E ali ele se sentiu assim, poxa, alguém tão longe estava estudando a teoria dele e conseguiu comprovar, né? Porque Fritz Miller ele tinha um diferencial dos demais cientistas. Ele estava no ambiente. Ele conseguia estudar a interação, por exemplo, entre entre o reino animal e a flora, né? O reino vegetal. Até tem um estudo muito interessante sobre isso, sobre as imbaúbas, essa nossa imbaúba que está aí sempre nos nossos morros, vamos dizer assim. O Fritz estudou ali e fez uma descoberta muito interessante. Então, o Fritz tinha esse diferencial. E o Darwin começou a fazer perguntas para ele sobre o que ele via e como é que as coisas se relacionavam aqui. E ele foi respondendo, e aí eles começaram a trocar experiências, trocar ideias, e o Darwin pedia uma coisa para ele, o Fritz fazia, e o Fritz pesquisava e mandava os resultados para o Darwin. E uma coisa interessante que não foi casual, né? Não foi uma coisa assim... trocaram cartas, trocaram 2 ou 3 cartas, foram nada mais, nada menos, tinha-se a noção que era em torno de 60, mas foi muito mais do que isso, né? Sim, se conhecia, tudo que se sabia de Fritz Miller até pouco tempo atrás era o que um sobrinho dele tinha publicado, tinha vindo para Blumenau. Que eram quantas? Que eram 74, mas se sabia pela leitura das cartas, assim, aquela carta que eu mandei para você em data tal. Só que não se tinha essa carta. A gente sabia que essa carta existia, mas em algum lugar. E hoje se tem 111 cartas disponíveis na Biblioteca de Cambridge, na Inglaterra. Como se descobriu isso? Que estavam lá... Eu pesquiso Fritz Miller desde 2010. Então, como o foco, a correspondência do Fritz Miller é uma coisa muito interessante, eu encontrei aqui no nosso arquivo histórico também 44 cartões inéditos dele, com outros cientistas. Já fiz uma publicação sobre isso. Eu estou sempre pesquisando a correspondência e encontrei uma carta que me chamou muita atenção, do Fritz, escaneada,
em Cambridge, que eu não conhecia. E aí eu disse, bom, então aqui tem alguma coisa nova. E aí fui puxando o fio da meada e foram aparecendo cartas. E com um contato com o cônsul honorário, o senhor Michael Delaney, ele foi a Cambridge, fez um contato pessoal lá, falou de Blumenau, falou do Instituto Histórico de Blumenau, falou da pesquisa que a gente faz aqui. O pessoal ficou muito interessado, muito encantado de saber que aqui tinham pessoas que pesquisavam. Olha. E aí nós abrimos o Sr. Delaney abriu esse caminho e nós vimos fazendo contato com eles. Inclusive, eles nos forneceram material que não estava publicado ainda, para a gente conhecer. E agora o acervo está todo reunido, que são 111 cartas, e que nós estamos trabalhando nisso numa equipe grande para colocar à disposição dos pesquisadores no ano que vem. E essas cartas vão se transformar em um livro. Sim. Eu quero falar um pouquinho sobre esse livro e sobre o conteúdo. A gente está aqui curioso para saber o conteúdo dessas cartas que Fritz Miller trocava com Darwin, né? Eu quero que a senhora explique um pouquinho mais no próximo bloco. Pode ser? Pode ser, com certeza. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna nesse bate-papo com a historiadora Ana Maria Ludwig Moraes. Ela que está fazendo aí todo um levantamento sobre as cartas de Fritz Miller com Darwin. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo essas informações. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Para você que não acompanhou o primeiro bloco, nós estamos recebendo aqui a historiadora Ana Maria Ludwig Moraes. A historiadora, ela faz parte do Instituto Histórico de Blumenau, porque o Instituto está preparando aí o ano comemorativo, que vai ser no ano que vem, de 200 anos de Fritz Miller, 200 anos de nascimento de Fritz Miller, um alemão que viveu aqui na cidade de Blumenau, passou aqui pelo estado de Santa Catarina, era cientista, era pesquisador e os blumenauenses têm o maior orgulho, né, de ter Fritz Miller aqui na nossa região, né, do Fritz Miller ter passado aqui na nossa região. Nós conversávamos no bloco passado, Ana, sobre as cartas e tal, mas o que estavam inseridas nessa carta que eram tão importantes, tanto para Fritz Miller quanto para Darwin? Bom, o diferencial do Fritz Miller é que ele estava inserido no ambiente de trabalho, no contexto. Os demais cientistas estavam em seus gabinetes na Europa. Quando muito, eles faziam algumas viagens exploratórias e voltavam para os seus gabinetes. E o Fritz Miller era campo mesmo. O Fritz Miller era campo, era pé no chão, como a gente vê numa foto, né? Uhum. Cigarrinho de palha na mão, uma sacolinha atravessada, o cajado, que o cajado, por sinal, tinha um gancho na ponta que ele usava para puxar das árvores as coisas que ele queria, bromélias, orquídeas, essas coisas. O que eles conversavam, eles trocavam muitas ideias, muitas experiências. Existe uma carta, por exemplo, de 1866, 65, que o Fritz estava trabalhando com trepadeiras. Então, ele relatava para o Darwin que a trepadeira se movia de acordo com o sol. Para eles, isso foi uma coisa assim que eles não sabiam, porque eles só trabalhavam com as espécies mortas, né? Então, Fritz conseguiu ver, mostrar. E depois ele trabalhou muito com fertilização também de flores, de orquídeas. E eles faziam experiências assim, como é que essa planta se comporta num ambiente
tropical como o nosso e como é que ela se comporta lá na Inglaterra, no frio, né? no outro tipo de clima. Então, eles trocavam essas ideias. E o que o Fritz tem de importante para nós é o relato do que existia na época, aqui. Quais eram as plantas, qual era o ambiente, como é que ele estava. Ele já se queixava da degradação dos morros de Florianópolis. Ele se queixou também, quando ele esteve no Planalto, das queimadas. Ele relata, por exemplo, que o jacu, que é aquela ave, que uma época ele conta numa carta que foram mortos aqui em Blumenau 56 mil dessas aves. E eu fui numa carta original porque na transcrição eu não acreditei. Eu disse, não, isso aqui tem que ter alguma coisa errada, né? Esse número é quase impossível que... E não era. Era realmente, ele relatou para o Darwin que 56 mil jacus foram mortos, possivelmente para o pessoal se alimentar e tal. Mas aí a gente consegue já ver quando começou a degradação do nosso ambiente, as caçadas, as coletas, as coisas assim. E todas essas cartas, elas serão reunidas e elas se transformarão num livro. E Sim. É essa a tua missão. Sim, nós trabalhamos numa equipe, nós somos em 12 pessoas. 12 pessoas. 12 pessoas, com tradutores do alemão, do inglês, revisores de botânica, de fauna marinha, de entomologia, que são os insetos, e revisores do português. Então, assim, cada um é ilustrador de botânica. Esse trabalho, essa publicação, o Instituto Histórico coordena, vamos dizer assim, através dos meus trabalhos, essa equipe e essa produção. Seria, assim, o livro de Blumenau para os 200 anos dele. E nós trabalhamos em conjunto com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, com a Fundação Fritz Miller, com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é quem está nos patrocinando esse livro, né? Esse livro, a ideia é que ele seja doado. Vamos fazer mais de 1.000 exemplares para doação. E vai ser assim, ricamente ilustrado. Nós vamos priorizar a fauna e a flora nativas de Santa Catarina, para quando a gente encaminhar, vamos dizer assim, até para fora do país, que é a nossa ideia, porque ele vai ser trilíngue, vai ser português, alemão e inglês. A gente divulgue as nossas riquezas, o que nós tínhamos e, de repente, até o que nós temos hoje. Então, são uma série de eventos que vão ocorrer no ano que vem. Né? Justamente isso que eu ia perguntar para você. Como serão aí essas comemorações, né, que estão sendo programadas para o ano que vem? Bem, existem 2 grupos de trabalho. Existe um grupo de trabalho aqui em Blumenau, né, com a Prefeitura, também a Secretaria de Cultura. Também de fora de Blumenau nós temos o Herbário Barbosa Rodrigues, de Itajaí, que está fazendo também um trabalho de conferência das nossas cartas, porque as cartas estão com a linguagem e a nomenclatura das espécies do século XIX. Então, nós queremos atualizar essa nomenclatura para quem ler, para que esse livro seja da altura de Fritz Miller, seja um livro técnico, científico, mas ao mesmo tempo agradável de leitura, acessível, que as pessoas consigam ver ali e valorizar essa obra. Né? Então, Blumenau, o Instituto Histórico está à frente deste livro, está à frente, trabalhando com a FURB para a publicação da obra do Alfred Meller, que era o sobrinho do Fritz, que coletou todo o material que ele teve e publicou em alemão em 5 volumes no início do século XX, que era até então que se tinha. Nós temos também um livro infantil, para o qual nós buscamos patrocinadores. Esse livro infantil são as poesias que o Fritz Miller fez para as suas filhas, valorizando a fauna e a nossa flora. Nós queremos editar isso
um número bastante grande, de 5.000 exemplares, para podermos distribuir na rede de ensino. Todo o trabalho desse material, desse livro infantil, é doado à minha coordenação, é doado a tradução do alemão, é doado a ilustração, que é feita por uma artista de Blumenau, a Cris Lindner, e tem uma outra senhora que também vai fazer a revisão pedagógica, porque nós fazemos neste livro sugestões pedagógicas, né? Então, e algumas comemorações festivas que possivelmente vai ter também. Que bacana. Olha, desejo para vocês sucesso em todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Com certeza esse livro será realmente um marco para Blumenau e para as pessoas que acompanham aí toda a história, a saga de Fritz Miller, e com certeza será muito bacana aí ter esse livro nas comemorações dos 200 anos de nascimento de Fritz Miller. Ana Maria, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo e conte com a TV Legislativa sempre. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esses trabalhos, e também convido a todos a conhecerem mais Fritz Miller, a aproveitarem no ano que vem as suas comemorações e esse material todo que o Instituto Histórico e seus parceiros, que eu já mencionei, estão preparando e trabalhando juntos para disponibilizar gratuitamente. Sucesso. Muito obrigada. Ana Maria Ludwig Moraes, historiadora, foi a entrevistada de hoje do TVE de Comunidade, que fica por aqui. Voltaremos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.